Aleluia, amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, seja pelo YouTube, seja pela Rádio Melodia FM, que Deus possa estar abençoando a sua vida, no seu lar, na sua casa, de onde você estiver. Muitas pessoas de outras cidades também nos acompanham aqui pelo canal do YouTube, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, verso 11 ao 17. Antes eu quero já fazer uma oração. Pai eterno, nós te louvamos por essa manhã. Te louvamos por mais essa oportunidade de estarmos em tua presença, adorando o teu santo nome, compartilhando da tua palavra. Que não seja, Pai, voz de homem, mas seja a voz do Senhor, falando ao nosso coração, trazendo iluminação da tua palavra, ó Deus, a revelação da tua vontade, a cada coração, a cada vida, ó Pai. Que saiamos aqui, ó Deus, cheios do teu Espírito Santo, renovados, ó Deus, pelo poder transformador da tua palavra. Que haja metanoia, que haja mudança de entendimento, que haja crescimento, ó Pai querido, que haja abundância em graça, abundância em fé, através, ó Deus, em nossas vidas. Nós entregamos, ó Pai, nossas vidas nessa manhã em tuas mãos, em o nome de Jesus. E a igreja que crê diz: glória a Deus. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Pela Nova Versão Internacional, NVI, mais comum, né, a leitura, vou fazer por ela, embora não seja a versão que eu mais utilize, que é a King James. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos sábados. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, e a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amém? Poder sentar. O título da mensagem de hoje é o poder da graça de Deus. O poder da graça de Deus, que é importante nós compreendermos, porque faz toda a diferença na nossa conduta de fé e a nossa conduta do dia a dia, como andaremos, como viveremos, a partir do momento que entendemos o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Se nós voltarmos no tempo e irmos lá em Levíticos, no capítulo 14, do verso 1 até o 32, são 32 versículos, fala sobre o processo de purificação de um leproso. O leproso simbolizava uma pessoa que tinha pecado. Quando a pessoa pegava lepra, as pessoas falavam assim: olha, ele pecou. Algum pecado se ele cometeu porque ele ficou leproso, que hoje nós chamamos de hanseníase, que é aquela doença de pele. E a pessoa com lepra, ela tinha todo um processo, porque ela era afastada do meio da tribo ali, da aldeia, onde ficavam os israelitas. Ele saía do meio deles. Então Deus instruiu Moisés a uma série de processos de purificação desse leproso. Esse leproso, uma vez que ele tinha lepra, ele era afastado do arraial, ele era colocado fora do arraial, porque ele não podia mais conviver no meio do arraial. Fora do arraial ele tinha uma vida entre outros leprosos. Quando ele percebia que tinha sido curado, ele vinha até o sacerdote e falava: eu fui curado, Deus me curou. Então começava todo um processo de purificação e verificação se realmente havia sido curado. E aquele homem levava 2 pombinhas até o sacerdote,
E todo esse processo, amados, tem toda uma simbologia, tem um porquê de cada elemento, de cada coisa, de cada dia. Então ele levava até o sacerdote 2 pombas, uma era morta e outra era solta, como simbolizando os bodes da expiação e do sacrifício. Então uma pomba era solta, a outra era morta. O sangue daquela morta era derramado na água, mas tinha que ser água viva. Como assim, pastor? O que é água viva? Água viva que não podia ser água parada, não podia ser água de poço ou água de lago, tinha que ser água de chuva ou água de um córrego, de um curso d'água, que para os judeus simbolizava água viva, que simbolizava o Espírito Santo. Então derramava-se o sangue daquela pomba naquela água, aspergia-se ali, e com um bastão de cedro, com a ponta, um molho de isopo, e o isopo, para nós hoje, é um parente muito próximo da lavanda, que vocês conhecem muito bem dos produtos de limpeza. Tem muito lá de coisa de lavanda, tem aquele cheiro, né, daquela flor, que é uma espécie da França. Então, nós conhecemos a lavanda, porque ela tem um processo de purificação. Além de um bom odor, de um bom cheiro, ela purifica, ela limpa. Então, aquele homem tinha que trazer um molho de isopo. Naquele isopo, que simbolizava a purificação, a limpeza, ele tomava banho com aquela água. Esse mesmo isopo que em João capítulo 19 foi servido vinagre a Jesus. Olhe toda a simbologia. Por quê? Porque o isopo, purificação. O vinagre é vinho azedo, simbolizava maldição. Então no momento que Jesus falou, tenho sede, o soldado vem com isopo e com vinagre e dá a Jesus. Quando Jesus bebe aquele vinagre, simboliza que ele está levando sobre ele toda a nossa maldição. Ele toma sobre si toda a nossa maldição e fala ao Pai, Pai, está consumado. E a palavra de Deus diz que ele entrega o seu Espírito. Ele fala assim, Pai, está consumado. E ele entrega, ele não morreu, ele entregou o seu Espírito por mim e por você. Por isso a morte jamais venceu Jesus, porque Jesus jamais morreu, ele se entregou. E ele toma a maldição por nós e se entrega. Então esse mesmo isopo, esse homem pegava, tomava banho, e ficava, depois desse banho, ficava 7 dias fora do arraial. Durante esses 7 dias, ele não poderia entrar em sua tenda, não poderia entrar em nenhuma outra tenda, ele ficava do lado de fora. Depois de 7 dias, o sacerdote vinha, ele tinha que rapar todo o pelo do seu corpo, dos braços, das pernas, daqueles lugares, da cabeça, da sobrancelha, tudo. Rapava tudo. E aí o sacerdote examinava ele novamente. E aí ele trazia 2 cordeiros, não está limpo, traz mais 2 cordeiros. Um era morto, o outro era solto. E aí aquele que era morto pegava-se o sangue, passava no lobo da orelha, passava no dedão e passava no dedão do pé. Passou porque isso tudo, a orelha simbolizava que a partir do momento que ele recebia o sangue, e depois passava-se o azeite, que simbolizava o Espírito Santo. O sangue do cordeiro, que simbolizava Cristo, a purificação, através do sangue de Jesus, e depois o azeite, que simbolizava o Espírito Santo. Passava-se sobre a orelha, que simbolizava que tudo seria purificado, que ele ouvisse. Tudo que ele ouvia deveria ser transformado, deveria ser purificado, deveria ser santo. No dedão, porque tudo aquilo que ele colocasse as mãos, tudo que ele fizesse, as obras de suas mãos deveriam ser puras, santas. E o dedão do pé, porque onde ele passasse, ou seja, a sua caminhada, a sua vida, como ele conduziria os seus passos, deveria ser puro. E depois disso tudo, que levavam-se dias e dias, esse homem era considerado puro, perdoado. Mas agora eu quero que vocês compreendam o poder da graça de Deus. Por quê? Porque em Jesus Cristo, todo esse ritual foi jogado por terra. Tudo isso que era sombra de perdão, do pecado, Jesus tomou sobre si. Portanto, em Jesus não existe mais o ritual de purificação. Não existe mais matar cordeiro, misericórdia. Não existe mais matar pomba. Não existe mais pegar água, rapar o corpo, se lavar com isopo. Não existe mais esse processo de purificação, porque Jesus já o fez por mim e por você. Como lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12, um capítulo antes do que nós lemos, ele fala, dando graças a Deus. Por quê? Que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Em outra tradução diria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos, que nos tornou capacitados, que nos tornou qualificados para o quê? Para participar da herança.
Então quem nos tornou puros, quem nos qualificou, quem nos capacitou, foi o próprio Senhor. É por isso, amados, que quando você vê uma determinada pessoa sem conhecimento da palavra, que a gente chama de ignorância na fé, e esse é o grande problema da igreja hoje: incredulidade e ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento da palavra. Ela pega e fala assim: ó Pai, eu não sou digno, eu não sou qualificado, eu sou um pobre, miserável, pecador. Aí o Senhor fala assim: mentiroso também. Porque você está mentindo, irmão. Você não está reconhecendo o que Jesus fez por você. Você não é mais pobre, miserável, indigno, desqualificado, destruído. Não. Porque o próprio Senhor, quem nos qualificou, não foi Paulo que escreveu Colossenses. Quem nos qualificou não foi Maria, não foi João. Foi o próprio Deus, através de seu Filho Jesus. Ele te qualificou. Ele te tornou uma pessoa digna. Ele te tornou santo. Portanto, a oração certa é: Senhor, eu sou o santo, peco, sou um santo lutando contra o pecado diariamente. Porque diariamente nós pecamos, nós erramos, mas somos santos através de Jesus. Precisamos, amados, reconhecer esse poder da graça de Deus sobre a nossa vida. Porque se foi Deus que fez, se foi o nosso eterno Deus, através de Jesus Cristo, que conquistou toda essa herança para nós, significa que o pacote ele é fechado, ele é completo. Não é uma simples herança, é uma herança completa. Então nós possuímos tudo em Cristo Jesus. Nós possuímos tudo o que nós precisamos: a cura, amém? A justificação, a santificação, a alegria, a paz. E a paz é o shalom. Quando se fala shalom Adonai, a paz do Senhor, é a paz completa. Não é simplesmente uma paz, é a paz completa. É a paz por dentro, é a paz por fora, é a paz que me prospera, é a paz que me traz alegria de viver, é a paz que me traz saúde. É o shalom de Deus para você. Então Deus tem para você o shalom. Em Cristo Jesus, Deus trouxe sobre a sua vida o shalom. Passou, tenho vivido momentos de tribulação, que o shalom de Deus seja sobre a sua vida, que a paz de Cristo seja sobre você. Porque foi justamente isso que Ele conquistou por você na cruz. É o completo, o pacote completo. Então, amados, não foi um homem que nos justificou simplesmente, mas foi Deus, através do seu Filho. Só que o que a religiosidade diz? A religiosidade diz que você tem que fazer algo a mais, que não basta apenas a graça. E o que é a graça? A graça é o favor imerecido. Ele é dado através da nossa fé em sua palavra. Isso é graça. Eu ter fé, eu exercer a minha fé, que é o crer na palavra de Deus, apenas isso é graça. É um favor imerecido de Deus sobre você, porque nem eu nem você merecia, mas porque Ele nos amou, Ele fez tudo isso. E através de Jesus, Ele derrama a sua graça sobre mim e sobre você. E eu preciso apenas crer, exercer a minha fé em sua palavra, apenas isso. E andar conforme o Senhor andou, procurar andar como Ele andou. Só que a religiosidade diz que você precisa fazer algo a mais. E esse algo a mais eu tenho visto tem trazido muito sofrimento sobre as igrejas. Igrejas pregando isso, que você precisa sacrificar o seu Isaac. Sacrifica o seu Isaac. Eu ficava pensando: meu Deus, que sacrificar meu Isaac? Que Isaac? Meu Isaac é meu primogênito é Nicos. Vou sacrificar Nicos, eu estou amarrado? Misericórdia. Não sacrifica aquilo que é importante na sua vida. É importante na minha vida, minha família. Vou sacrificar minha família? Isso é loucura. E a gente ouve termos como esse dentro das igrejas. Você precisa sacrificar seu Isaac. Você precisa pagar um preço muito alto. Você precisa, por exemplo, notei algumas coisas aqui que eu já ouvi ao longo da minha vida, né? Subir a escadaria da Penha de joelho. Tem que ser de joelho. Se for só andando, é só exercício. Tem que ser de joelho. Que isso, irmão?
Se subir escadaria da Penha, não. Você precisa fazer 40 dias de jejum. Para esse aí tem que ser 40 dias de jejum. Aqui falou que tem que ser 40 dias de jejum. Onde é que está escrito isso? Não, para isso aí você precisa ofertar. Ofertar para ser abençoado? Nunca vi isso na Bíblia. Não, quanto maior a luta, maior tem que ser a oferta. Misericórdia, irmãos. Isso não está na Bíblia, não. Oferta é entrega. É o que parte do seu coração. É aqui que Deus toca o seu coração. Não tem a ver com bênção. Não tem a ver com bênção. Você automaticamente é abençoado, mas não tem a ver com bênção. Não é troca de favor. Deus não troca favor com ninguém. Então não é necessário se esforçar a fazer algo. Vou fazer campanha. Não, tem que ser. Para isso você tem que fazer a campanha dos 7 candelabros. Que é isso, mano? Por que 7 candelabros? O candelabro já tem 7 pontas. Por que tem que ser 7 candelabros? Mas é a campanha dos 7 candelabros. Tem que fazer isso. Você tem que quebrar a maldição da sua 5ª geração passada. Estava conversando com meu pai outro dia. Eu não conheço nem meu bisavô. Meu tataravô, não sei nem qual era o nome. Como é que eu vou saber a maldição do meu tataravô, que foi lá não sei aonde, se foi no terreiro, se fez um pacto com Satanás? Como é que eu vou saber disso, irmãos? E tem gente bitolado nessas coisas. Misericórdia. Isso é crer mais no poder da maldição, absurdo, do que crer no poder da cruz de Cristo. E aí eu me volto para a palavra mais uma vez, Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz que Cristo nos redimiu de toda a maldição da lei. Gálatas 13, está lá, ó. Gálatas 3,13, Cristo nos redimiu da maldição, o quê? Da lei. Quando se tornou o quê? Maldição em nosso lugar. Então toda maldição foi quebrada em Cristo. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição por mim e por você. Portanto, quando eu olho para Cristo, creio na palavra, vivo pela fé, entendo essa graça de Deus por mim, eu creio que Ele levou sobre si toda a minha maldição. Portanto, agora o que eu faço? Eu dou graças a Deus. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor levou sobre si toda a minha maldição. Toda a maldição foi então o quê? Foi quebrada. Se existiam maldições em Cristo Jesus, essas maldições foram transformadas em quê? Em bênçãos. Então a partir de hoje eu tenho bênçãos hereditárias. Eu tenho bênçãos hereditárias sobre as minhas gerações. A partir de mim, que eu creio na palavra, maldição já não existe mais, porque Jesus levou sobre ele. E agora o que existe? Existe bênção. Bênção até onde? Até 1000 gerações. Que é esse, pastor? Você está zoando? Não, está escrito. Êxodo, capítulo 20, versículo 6, fala sobre isso. Êxodo 26 fala: mas trato com bondade. Ai, meu Deus, esse povo está esperto demais. Eu falo o texto e já lanço lá, ó. Mas trato com bondade o quê? Até 1000 gerações. Até 1000 gerações aos que amam e obedecem os meus mandamentos. Então, se eu amo a palavra de Deus, se eu obedeço os mandamentos, a palavra de Deus diz que não existe mais maldição, mas existe bênção hereditária agora, até 1000 gerações. Então meus filhos serão abençoados, meus netos serão abençoados, meus tataranetos, e sei lá até quando, sei lá quantos estás aí, vão ser abençoados. Bênção hereditária. Porque, amados, precisamos entender isso. Então a religiosidade muitas vezes diz que é necessário sofrer, diz que é necessário pagar um preço, orar com lágrimas, oh Senhor, gemendo, sofrendo. Que isso, irmãos? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Você tem que orar chorando, sofrendo. A palavra de Deus diz que é abundância, que é alegria, paz no Espírito Santo. E muita gente sofrendo, vivendo o evangelho do sofrimento, vivendo o evangelho da dor, vivendo o evangelho de carregar uma cruz pesada. A palavra de Deus diz que, fala assim, olha, vem, traga o seu fardo que é pesado, e eu te entrego o que? Meu fardo que é o que? É manso, é leve, é suave. E tem gente carregando cruz. Não, essa é a minha cruz. Meu irmão, sua cruz é a palavra de Deus. Sua cruz é a cruz de Cristo, que é abundante, que é bênção, que é paz, que é alegria. Não é sofrimento e dor, não. Então fujam desses ensinamentos religiosos e creia no que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Essa tem que ser a sua fé, a fé verdadeira e genuína que a palavra de Deus nos ensina. Creia na cruz de Cristo, creia no que Jesus e apenas Ele conquistou por você na cruz.
E aí, amados, eu quero apresentar 4 pontos que é necessário para que você viva essa herança. Nós acabamos de ler de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que fala que resgatou para nós. Ele levou toda a maldição do pecado, para que nós pudéssemos desfrutar dessa herança. Como desfrutar, pastor, dessa herança, das bênçãos? Creia nisso, amados, porque a palavra de Deus traz mais de 8.000 bênçãos. E tem gente querendo viver a lei. Você vai conseguir obedecer 613 leis? Que lá em Êxodo 20 fala sobre 10 mandamentos. Mas ao todo são 613. Impossível. O próprio Senhor falou assim: é impossível que você obedeça a lei. Mas viva pela graça de Deus. Obedeça a palavra. Viva conforme o Senhor viveu, como Ele te ensinou. E Ele diz, e o primeiro ponto é crer. João capítulo 6, versículo 29, ele fala sobre isso. Que a obra de Deus é essa. É crer naquele que Ele enviou. Então João 6, 29 já fala que o primeiro passo é você crer. Crer em quem? Crer em Jesus. A obra de Deus é essa, é crer naquele que Ele enviou. Quem o Pai enviou? O Filho. Então, para desfrutarmos dessa herança, o primeiro passo é crer. Crer em Jesus, crer em sua palavra. O Evangelho, amados, ele é simples, mas ele é simples e também ele é poderoso. E o segundo passo é o conhecimento. Eu preciso conhecer a palavra. E esse é o grande problema da igreja de Jesus nos últimos dias. A incredulidade, que é o primeiro ponto, que é o contrário da fé, que é o contrário de crer, que é exercer a fé. E o segundo ponto é a ignorância, que é a falta do conhecimento da palavra de Deus. Então o segundo passo é o conhecimento. E lá em João 5,39 fala isso, sobre o conhecimento. Que é necessário você o quê? Examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras, por quê? Porque vós cuidar de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem testifica de Jesus, do poder do Senhor, da glória do Senhor? A palavra. Então examinar as Escrituras. Examina, conhece a palavra. Antigamente era pregado que não podia se ler a Bíblia. Quem lia a Bíblia ficava louco, né? A Bíblia era somente para os bispos, somente pessoas dentro dos mosteiros podiam ler a Bíblia. Misericórdia. O próprio Senhor falou: examinar as Escrituras. Por quê? Porque vou escutar até nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Então o conhecimento nos livra da ignorância espiritual que muitas pessoas vivem. Conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra. E aí quando eu conheço a palavra, eu começo a conhecer as suas promessas. E eu vejo que a palavra traz mais de 8.000 promessas sobre a minha vida. E isso é tremendo. E o terceiro ponto: dê graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, diz o quê? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Aí, ó. Deem graças em toda circunstância. Essa tradução é interessantíssima, porque ela diz: em tudo dai graças onde? Em todas as circunstâncias. Pastor, mas você não sabe o perrengue que eu estou passando. Dê graças a Deus. Mas eu vou dar graça pelo mal? Não. Você vai dar graça pela presença de Deus na sua vida. Pastor, meu negócio está apertado. Glorifica a Deus. Agradeça a Deus pelo pão que Ele tem te dado todo dia. Agradeça a Deus pelo ar que você respira, pela vida que você tem. E quando você começar a dar graças a Deus, você vai ver a mudança. Você vai ver o mal batendo em retirada. Você vai ver aquela situação sendo transformada. Por quê? Porque Deus vai se fazer presente na sua vida quando você dá graças. Então dê graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então 1 Tessalonicenses 5,18 traz isso muito forte ao nosso coração. Terceiro ponto, dê graça. E aí o quarto ponto: desfrute da sua fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala sobre a fé. A fé é tremenda, amados. Então o quarto ponto é você desfrutar a herança através da fé. A fé, esse povo está esperto demais. Hebreus 11, 1. Fé. O que é fé? É a certeza daquilo que eu espero e a prova do que eu não vejo. Isso é fé. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Eu não estou vendo, mas tem. Não existe, mas eu sei que é verdade.
Oh, glória. Isso é fé. Viva pela fé e desfrute as heranças. Mas eu não estou vendo a prosperidade, mas eu sei que ela existe, eu sei que ela já é real na minha vida. Por quê? Porque o Senhor conquistou para mim na cruz. Mas está um momento de tribulação na sua família muito grande, problema para lá, mas eu estou vivendo em paz. Como assim? Porque eu estou vendo a paz. Onde é que você está vendo a paz? Na palavra de Deus. E eu vivo é a palavra. Eu vivo é pela fé. Pela fé. Então viva as heranças, viva as promessas. Aquilo que a palavra de Deus diz para você, confesse. Isso é confessar as verdades, irmãos. Eu não estou vendo, mas é pela fé mesmo. Confesse essa realidade espiritual. Porque o que importa não é o que você está vendo. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Você pode não estar vendo a paz, mas a palavra de Deus diz que é paz. Você pode não estar vendo a abundância, mas a palavra de Deus diz que há abundância. Então quando você começa a confessar a palavra de Deus, você começa a viver pela fé a palavra de Deus. E para nós caminhar a sua conclusão nessa manhã. Crenças erradas produzem resultados errados. É por isso que a palavra de Deus traz a palavra metanoia, que em grego quer dizer mudança de entendimento, quebra de paradigmas. Mude o seu entendimento, jogue fora conceitos errados e coloque na sua mente, no seu coração, conceitos certos sobre a palavra de Deus. Mude o seu pensamento, mude o seu entendimento. Viva apenas o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque essa barreira que existia, que impedia você de ser abençoado, meu amado, minha amada, foi removida por Jesus na cruz. Não é à toa que quando o Senhor entrega o seu Espírito, o véu do santuário se rasga na hora, sozinho. E os sacerdotes ficaram apavorados com aquilo. O que aconteceu? É o Senhor falando assim: não existe mais separação entre santo dos santos e santo. Não, todos têm acesso ao Pai. Todos têm acesso ao Pai. Todos nós. Pastor, então quer dizer que se eu buscar a Deus, eu chego na presença de Deus? Sim, amado, você já está na presença de Deus. Ele é contigo. Não é à toa que você está aqui nessa manhã. Você poderia estar em casa, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Então não existe mais separação entre você e Deus, porque Jesus quebra essa barreira. Ele remove e Ele crava na cruz essa barreira do pecado, essa barreira do sofrimento, dessa cruz pesada. Lá em Colossenses 2,14 nós lemos, nós acabamos de ler aqui, ó, Colossenses 2,14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando na cruz, e deixou na cruz. Tem muita gente que vai lá na cruz pegar isso de volta. Tem muita gente que vai na cruz caçar problema. Não, eu quero pegar essa maldição, eu quero pegar essa maldição hereditária, eu quero pegar esse problema, eu quero pegar essa cruz, esse sofrimento, eu quero pegar essa dor, eu quero ter que chorar e gemer, eu quero ter que passar por aperto. Misericórdia, irmão. Jesus tirou de nós isso e pregou na cruz. Deixa lá. Ele já levou. Amém? Misericórdia. Amém, irmão? Amém. Já levou. E tem muita gente caçando pegar problema. E muita gente fala, né? Não dá brecha não. Por quê? É perigoso, irmão. Você dá brecha, o demônio entra. Entra onde? No ser. Misericórdia. Que isso, irmão? Irmão Adilson, pode? Nunca. Se eu sou templo do Espírito Santo de Deus, onde habita o Espírito Santo de Deus, pode habitar demônio, irmão? Você acha que o Espírito Santo de Deus vai permitir que o demônio entre em você? Ele não passa nem perto. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então cuidado com o que você ouve. Você é templo do Espírito Santo. O próprio Deus habita em você através do seu Espírito Santo. Como que você pode ter demônio? Jamais. Jamais. Um eleito de Deus, uma pessoa salva, com seu nome escrito no livro da vida, vai ter possessão de demônios. Efésios 4, fala, Efésios 4:30, fala para a gente não entristecer o Espírito Santo. Ele fala, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Por que a gente não deve entristecer o Espírito Santo de Deus? Olha lá, com o qual vocês foram selados para o dia o quê? Da redenção. Quando, amado, o Senhor te elegeu antes da fundação do mundo, essa não é a pregação, mas quando o Senhor vem até você,
e aí você se converte, você acha que você aceitou Jesus, mas não foi Jesus que te aceitou, porque quem te convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus, num determinado dia, numa determinada pregação, numa determinada palavra, num determinado caminhar, num determinado ouvir alguma adoração, o Espírito Santo de Deus vai lá e pau, toca no seu espírito, te convence do pecado, da justiça e do juízo. Naquele momento você se entrega a Cristo. Ou seja, Ele te convenceu, obviamente você aceitou, porque é impossível que Ele te convença, você fala, não quero, não faz sentido isso, aí significa que você tem mais poder do que Ele, e obviamente não tem. Ele te convenceu, você creu. Você creu, o Espírito Santo de Deus naquele momento passa a habitar em você. Ele passa a habitar em você. Isso é o selo. O que é o selo, pastor? É o Espírito Santo de Deus habitando em você, João. Isso é o selo do Espírito Santo. Ele está habitando em você a partir desse momento, até o último dia. Até o dia de quê? Até o dia da redenção. Você passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. E uma pessoa habitada pelo Espírito Santo de Deus, não tem como o inimigo entrar nele. É impossível que haja possessão. É claro que existe, amados, uma fronteira, né? Um raio de atuação em que o inimigo fica tentando se aproximar de você. A palavra de Deus diz isso, né? 1 Pedro 5,8 fala, né? Sede sóbrios, né? Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8 fala isso. Ou seja, ele anda ao derredor. Mas qual que é essa distância? Qual que é a distância que o inimigo está de você? Você sabe qual é essa distância? Ninguém sabe, né? Quantos metros são? Qual a distância que o diabo está ao redor de você? Que isso, pastor? Ele está? Não, ele está ao redor, ele está ao derredor. Não ao redor, não próximo a você e muito menos em você. Mas ele anda ao derredor, bramando como leão, de onde ele lança os seus dardos inflamados, tá? Como é que são esses dados, né? Esses dados são pensamentos, é o que lança na sua mente. Aqueles pensamentos de inferioridade, aqueles pensamentos de incapacidade, de depressão. Ele fica lançando isso na sua mente. Agora, o quanto mais afastado os demônios estiverem, Satanás estiver, ou seja, quanto maior foi esse raio de distanciamento de você, mais difícil é ele lançar o seu raio, os dados sobre você. Vai chegar um momento em que ele vai tentar lançar o dado e não vai conseguir. Dado aquela flecha, né? E aí vai tentar lançar o dado no você, mas está muito longe. Olha para as Olimpíadas, eu acho que o máximo foi 67 metros que o cara lançou, né? Então imagine que esse raio de distanciamento está 70. Aí o cara vai lançar o dado, vai cair longe, não vai acertar em você. Pastor, mas como é que eu faço para esse dado, essa distância ficar longe? Amado, essa distância é dada pelo conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, da sua graça e fé. Quanto mais conhecimento eu tenho da palavra de Deus, da sua graça, do que Ele conquistou para mim, e da fé que eu tenho em sua palavra, mais distante, maior esse raio de atuação, e mais difícil o inimigo fica de lançar os seus dados sobre a minha mente, lançar os seus pensamentos. Pastor, então o que é necessário? Conhecer a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu afasto esse raio para lá. Mais difícil fica o inimigo de lançar seus dados sobre a minha mente. Por quê? Porque eu conheço a sua palavra. Eu conheço a sua graça. Eu exerço a minha fé. Então fica difícil. Vai chegar um momento que ele não vai mais conseguir lançar nada sobre a sua mente. Que é o exemplo dessa ignorância espiritual, desse raio próximo onde o inimigo foi lançando o dado. Se um crente, por exemplo, ele faz um ato de corrupção, ele rouba. Roubar é pecado. Não, mas ele é crente, mas ele aceita aquele subornozinho, ele aceita aquele ato de corrupção. Por quê? Porque ele crê que o diabo é mais poderoso para deixar ele na miséria do que Deus é poderoso para prosperar a vida dele. É por isso que ele comete. É por isso que ele aceita a corrupção. Entendem, irmãos? Ele crê mais na mentira de Satanás do que na verdade da palavra de Deus. O medo do coronavírus. Uma vez que já está 70% já vacinado, segunda dose.
Te garanto que aqui dentro da igreja ninguém pegou coronavírus. Todo mundo usando máscara, distanciamento, álcool em gel, temperatura. Os irmãos fazem isso todo culto. Segurança máxima, não é, pastor Davi? Ou seja, risco zero. Mas a igreja tem que ter os seus limites. Não, pastor, é perigoso. Tem mais medo do poder da morte, do coronavírus, do que do poder da vida que vem de Deus. Não consigo entender. Crê mais no poder da morte de um vírus do que do poder da palavra de Deus, que diz que todos os seus dias já foram contados. Que o Filho de Deus, ele vai na hora que o Senhor chamar. Mas tem medo. É claro que não é para aqueles que estão aqui, né? É para aqueles que estão em casa, com medo ainda de vir aqui. Lança fora o medo, irmãos. Jó falou: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Aquilo que eu tinha medo aconteceu comigo. Percebem isso? Não podemos ter medo. O medo é uma característica de crer mais na mentira do diabo do que no poder de Deus. Vou buscar oração forte. Eu vou lá no pastor para ele orar por mim, ou pela irmã do sapatinho do fogo, porque eles têm oração forte. Olha que isso, irmão. Então você está crendo mais na mentira de Satanás, que diz que você não é ninguém importante, do que da palavra de Deus, que diz que você é filho, é filha de Deus. Mas se você é filho, se você é filha, Deus ouve a sua oração da mesma forma que eu escuto a minha. Então por que você tem que vir no pastor para orar? Por que você não ora? Você está crendo mais na mentira do diabo, falando que a sua oração não é tão significante, não é tão importante, do que a palavra de Deus, que diz que Ele escuta todas as suas orações. Ele ouve todas as suas orações. Daniel teve dúvida, orou durante 21 dias, clamando, e aí o anjo do Senhor vem até ele e fala assim: homem de Deus, varão valoroso, o Senhor tem escutado as orações desde o primeiro dia. Amado, desde o primeiro dia que você ora, Deus ouve a sua oração. Eles ficam caçando oração forte. É igual reza braba. Tem a reza que é braba, tem a reza que é mais ou menos braba. Ou se tem a reza que é pior que a outra, que é isso? Misericórdia, irmão. Você está trazendo aquelas coisas que você aprendeu lá do mundo para dentro da igreja. Viva o verdadeiro evangelho, que diz que nós somos filhos de Deus e herdeiros de todas as promessas. Somos filhos, filhas de Deus. Se você está aqui é porque o Senhor te escolheu. Portanto, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e Ele ouve as suas orações. Como Ele ouve a minha, como Ele ouve a oração de um profeta, como Ele ouviu a oração de qualquer pessoa. Então qual a melhor maneira, pastor, de eu resistir ao diabo? Passar no Vale do Sal Grosso, ou fazer uma sessão de descarrego. Não, amados, é conhecendo a palavra de Deus, e olhando para o autor e o consumador da sua fé, Jesus Cristo. Se você conhece a palavra e olha para Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé, não há maneira melhor do que resistir ao diabo. E aí ele vai fugir de você. E aí você vai aumentar esse raio de atuação dele. Vai chegar um ponto que ele não vai conseguir mais lançar dado nenhum sobre a sua mente. Que você vai estar revestido da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus possa estar abençoando a sua vida em o nome de Jesus. Eu quero, antes de nós orarmos, darmos alguns avisos